Juridicamente falando, plágio é assumir a autoria de um trabalho ou de uma obra em nome de outra pessoa. Esse conceito não está expressamente na Lei de Direitos Autorais, o que não significa dizer que qualquer violação em relação à obra de um autor possa ter o amparo da lei para que, evidentemente, faça a punição dos infratores. O importante é sempre fazer referência ao material de terceiros qual está sendo utilizado. Nem sempre as pessoas são muito zelosas em relação a esses procedimentos. Criar referência é sempre a melhor solução, politicamente correto e que até mesmo estimula a pessoa que criou o conteúdo original ao ver que seu trabalho foi referendado de alguma maneira, né? O registro não é necessário para proteger a obra, ou seja, não é o fato de você não ter o registro que sua obra não pode ser protegida. Sua obra é protegida desde que ela seja inovadora, desde que ela se traduza em uma criação e, consequentemente, é importante que, uma vez criada, que essa obra possa ser divulgada para poder marcar a notoriedade cronológica em diversos sites. Sempre é necessário que a gente dê mais atenção para os contratos de cessão de uso dos conteúdos. Aqueles contratos que normalmente a gente só sai clicando, passa batido, não se dá o trabalho de ler aquelas cláusulas. E todo o conteúdo que gira na internet, ele é ou protegido pela legislação do país onde a pessoa criou esse conteúdo, ou então está divulgando, ou então pelos termos do contrato de licença de uso que está sempre relacionado a um determinado serviço. Nós temos que aprender a fazer alguns procedimentos em relação à preservação da prova, em relação ao conteúdo que foi plagiado, por exemplo. Normalmente isso se faz através de uma ata notarial, que é um instrumento pelo qual um tabelião acessa o site para dar fé pública de que de fato aquele site existe e está hospedado num determinado endereço, de modo a facilitar a instrução de um processo que evidentemente vai remeter à obrigação do pagamento de uma indenização pelo fato do terceiro ter assumido a autoria da obra de outra pessoa e, consequentemente, fazer um exame pericial onde será contraposto o conteúdo original e o conteúdo plagiado, no sentido de verificar, de fato, a origem cronológica de cada registro, para que, ao final, a gente consiga fazer a identificação inequívoca de autoria. Todo conteúdo que circula, ele é protegido, seja pela legislação do país ou pelos termos de cessão de conteúdo que existe em cada serviço. É necessário que a gente sempre fique atento a quais são essas condições. E o plágio não significa dizer que você não pode copiar no todo ou em parte conteúdos de outras pessoas. Além disso, recomendo também a leitura do meu blog, o DNT, o Direito às Novas Tecnologias, onde a gente sempre monta algumas cartilhas, algumas dicas a respeito desses problemas e trata de algumas situações de casos envolvendo plágio na internet que já estão sendo julgados pelos tribunais brasileiros. O endereço é www.dnt.adv.br.